Tá menos animado aí. Bom dia a todos. Muito melhor. Ó, chega a arrepiar, né? Bom, vamos dar início então à palestra da manhã. Vamos fazer reverência, né, a Deus Pares. Reverência a Deus Pares. Obrigado. Reverência ao Yasama. Obrigado. Reverência aos antepassados. Obrigado. Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro de palestras do ano de 2024. Não sei se todos já sabem, nós estamos alterando um pouquinho a dinâmica, né, dessas palestras. Hoje, como palestrante, nós teremos, né, ele gosta de ser chamado como Yoshi, mas é o Rodrigo Yoshimitsu Yahiro, né, Yoboku da Igreja Tendikyo Marília. Após ele falar, né, um pouco, durante uns 30, 40, 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo ele vai falar, ele já está ficando nervoso ali, nós faremos um debate, né? Esse debate, para que não se estenda, né, uma pessoa fique falando demais, nós damos 1 minuto ou no máximo 2 minutos para a pessoa. Aí depois disso alguém vai apitar lá no fundo, pip, aí tem que parar de falar, né? Para dar chance para os outros, tá? Antes era o comentarista que fazia o comentário, mas, né, fazer essa troca deve ser interessante. Então estamos fazendo essa experiência, tá bom? Então, uma salva de palmas para o Yoshimitsu, Yoshi. Bom dia. Meu Deus do céu. Como fui apresentado, meu nome é Rodrigo Yoshimitsu Yahiro da Silva Oliveira. Tenho 36 anos, casado, 2 filhas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade, né? É uma honra realmente estar fazendo essa palestra. Não esperava, né? Mas foi um chamado diretamente do Chotsa. E quando ele me chamou, parecia ser tão longe, né? E eis aqui, estamos na palestra, né? Peço 1 minuto, né, no caso 30 minutos da atenção de todos. Bom, eu vou pontuar um tema hoje, seria a origem. Acho que todos estão me ouvindo? Tá ouvindo, hein? O que seria esse tema, a origem? Como eu sou 4ª geração, né, da minha família, então eu acho importante, né, depois da 2ª geração, a gente saber como, né, a primeira pessoa da família veio, né, a se tornar na fé, né, da Tendikyo. Então, a primeira geração foi meu bisavô, o senhor Yoshimi Yahiro. Ele morava, né, na cidade de Cafelândia. A igreja mais próxima na época era a Igreja Tendikyo de Marília. E ele, na verdade, ele não tinha nenhum vínculo assim com nenhuma religião. Ele, podemos dizer, hoje no caso, ele seria ateu. Só que a irmã dele casou com uma pessoa da família Murakami. Não tem nada a ver com os Murakami de Promissão, Murakami na cidade de Marília. E ela veio a seguir a fé da Tendikyo. Então, ele sendo uma pessoa assim, que
que não gostava, né, desse ensinamento, por, né, N razões, tinha até, na época falava que quem entrava na Tenrikyo era, né, poderia ficar pobre, né, porque o pessoal se doava demais, tinha essa, né, então ele ia confrontar muito a senhora Sumi Nozaki, que foi a primeira Kaichô lá do Marília Kyoka. E nesses confrontos, mesmo, né, ele indo pedir, não sei se seria a palavra, mas falava para não, queria que a irmã deixasse seguir, né, o caminho. A Sumi Nozaki, ela sempre pedia, né, para ele tá vindo, né, conhecer um pouco mais da Tenrikyo, e ele sempre, não quero, isso não é para mim. Em meados, né, do ano de 1938, veio um nó na família, que foi meu avô, que era o filho primogênito, o senhor Yoshio Yahiro. Ele adoeceu e ficou entre a vida e a morte. Nenhum médico na época acreditava que ele se salvaria. E mesmo, né, ele procurando os melhores médicos da região, de carroça naquela época, né, todos diziam que não. E o último que falou para ele deu uma luz nele, que foi só por Deus, né? Ele se salvaria só se fosse graça de Deus. Isso deu um estralo no meu bisavô, e ele lembrou dessa senhora de Marília, né? Que no caso de Marília, a fundação foi em 1936, então como era 38, fazia 2 anos que tinha essa igreja. Ele começou a enxergar melhor esse caminho da Tenrikyo e recorreu a essa senhora como o último recurso, né? Chegando até a igreja Tenrikyo de Marília, né, essa senhora fez o sasuke no meu avô, e nas palavras se dirigiu a ele e falou né, que era para ele se determinar a partir daquele momento, a partir dessa salvação do meu avô, ele se dedicar ao caminho da Tenrikyo. E ele era um homem muito assim de palavra. Quando ele determinava, né, a palavra era mais importante que papel, né, papel e tinta. Era, né, a palavra do homem, ele seguia. Com a salvação do meu avô, ele começou a seguir, né, e ele teve, né, a bênção, né, vamos dizer assim, em fevereiro de 1939, recebeu o altar divino, né? Então, daqui a pouco, né, o altar lá de casa daqui uns 5 anos, já vai estar fazendo 90 anos que nós, né, está na família. E desde então, mesmo meu bisavô morando longe, né, ele sempre morou na Cafelândia, passou por Paranavaí, Guararapes, e por último, né, em Hortolândia, onde a nossa família reside até hoje. Para quem não conhece Hortolândia, ela é uma cidade vizinha de Campinas, fica entre Campinas e Sumaré, a 260 quilômetros aqui de Bauru. Ele sempre, em agradecimento, né, por ter salvo a vida do meu avô, no caso do seu primogênito, ele sempre regressava a Marília no dia, né, no primeiro domingo, que é o Tsukinami sai de lá. Então, essa é a importância, né, de o porquê nossa família ingressou na Tenrikyo, que eu pretendo estar passando também para minhas filhas, né? Tenho 2 filhas, uma de 14 anos, outra de 6, né? Então, essa desejo que é a minha responsabilidade também, assim como a minha mãe, né, que é a neta dele, e meu pai sempre me passaram essa importância, né?
E é como eu falei, né, muitas pessoas às vezes, né, o pessoal da regional, né, que a gente é da regional lá de Campinas, sempre fala, nossa, todo mês vocês vão para Marília, né, Sugoi, né, mas eu vejo também tantas pessoas indo, né, em família. Eu vejo um pessoal de São Paulo que vai para Bastos, pessoal lá de Campinas mesmo que vai, né, Veracruz, então eu vejo que essa importância, né, de estar indo agradecer, né, que a gente fala muito na Tenrikyo, né, Oya no Kokoro, né, dedicação, agradecimento aos pais. Isso para mim é uma das primeiras palavrinhas que desde criança eu escuto, né. Bom, no Ofudesaki eu peguei, né, um verso, parte 2, verso 10. Não julguem ser esta salvação para o presente. Isto será o registro para todo sempre, né? Eu acho que essa semente que o meu bisavô deixou não foi só para mostrar para os familiares do presente naquela época. Está sendo, né, uma coisa para todo sempre, né? Esse todo sempre seria, né, já passou pelo meu avô, a importância de ele estar ali, depois para a geração da minha mãe, né, todos estão ali firme, e agora passando para mim, que é a quarta geração. Então essa salvação, essa gratidão tem que ser passado para os demais. E também, assim, sempre que na minha família tinha, assim, um enfraquecimento da fé, né, eu ouvia muito, assim, no caso da segunda geração, acontecia algum nó, né, que puxava, né, a família de novo para o Kyokai, né. No caso do meu avô, né, quando ele não estava indo direto para o Kyokai, teve um nó também que aconteceu com o meu tio, que é o primogênito também, que ele, parece que deram uma injeção errada, então ele ficou entre, né, a vida e a morte, e, né, fizeram a determinação, e a minha batiã, meu avô sempre se determinou a estar frequentando mais o Kyokai. Então, isso, apesar que na geração da minha mãe, ela sempre me passou, né, que, assim, ela não forçava, né, digamos assim, eu e as minhas irmãs, né, ela sempre mostrava a importância, né, as predestinações, tempo, local, pessoa, e, né, ela enfrentava comigo. Eu que, né, eu sou o filho mais velho, eu fui acho que o único que enfrentou trem com ela, né, e ela às vezes, né, quando eu estava na barriga, né, de barrigão, ela enfrentava o trem, ia quase 12 horas de viagem de Campinas para Marília, e depois até acho que uns 3 anos de idade, ela sempre me levava junto, né, ao Kyokai. Então essas lembranças, né, pequenininhas, assim, que eu tenho do trem, via que, assim, chegava no Kyokai, aquela, né, nossa, que gratidão, né, isso é sempre importante, né. E ela veio a transferir para mim, e eu tento, né, transferir essa alegria, essa gratidão que eu tenho, né, de estar indo ao Kyokai para minhas filhas, né? Bom, eu falei do meu avô, ele foi, né, o primeiro, no meu bisavô, ele foi o primeiro Fukyoshocho, né? Ele veio a receber a nomeação, né, de Fukuyosho. Deixa eu ver aqui.
em 1º de fevereiro de 1983, né? E em 85 ele veio a retornar, né? Eu nasci em 87, então eu não conheci pessoalmente, mas só que como ele era um frequentador assíduo do Kyokai, até na região ali de Hortolândia ele ia, desbravava para fazer o sazo, essas coisas, ele, né, tinha muita salvação de muitas pessoas, então ele, pelo que, né, os meus parentes, amigos falam, assim, é uma pessoa que é como se eu tivesse conhecido ele, né, pessoalmente. Como segunda condutora, né, como a minha avó, esposa do senhor Yoshio Yahiro, alô, som, teste, som, teste, som, teste. Queimou, hein? Acho que não é para mim parar um pouco. Som, teste. Teste, som. Som. Teste, som. Não. Som. Som, teste. Som, teste, som. Alô, som, teste, som. Acho que eu vou continuar, vou tentar falar mais alto, né? Assim, dá para ouvir? Né? Tá. Vou ter que soltar a voz aqui. Então, a segunda condutora do Kyosho lá em casa foi a minha avó, né, a senhora Hanako Yahiro. Acredito que porque na época ela recebeu, né, o Sasuke primeiro que meu avô. Acho que até por, né, meu avô ter trabalhado bastante, ficado mais nas atividades, né, para trazer o ganha-pão de casa. Som, teste. Aí, falar mais baixo agora. Ela veio a ser condutora da Casa de Divulgação na época era Sumaré, né? Porque Hortolândia ainda não havia se municipado, era um bairro de Sumaré, então ela veio a ser a segunda condutora. Porém, meu avô havia se determinado, né, a ser o condutor, então ele foi para os cursos, né, receber o dom do Sasuke e fazer Kentekoshi, né, os cursos preparatórios, e ela ficou apenas 3 meses no cargo como condutora. E 6 dias após o meu nascimento, em 12 de julho de 87, o meu avô veio a ser, né, o condutor da Casa de Divulgação Sumaré. Até mais ou menos 2001, que ele veio a receber, né, ele teve um nó, né, nós tivemos um nó na família, e ele teve derrame. Então, praticamente a minha avó ela ficou aqueles 3 meses só, mas após 2001, ela ficou, né, de novo no cargo. E eu queria destacar aqui também, né, a importância, né, também, principalmente lá na nossa igreja, eu vejo muito hoje, 90% dos seguidores lá, seguidoras no caso, são mulheres, né, tem bem pouco homem. Então, desde cedo já mostra na nossa igreja a força da mulher, né. Acho que, na verdade, não só na nossa igreja, na religião, né, que tudo começou a partir, né, de Oyasama. Então, né, na nossa igreja também foi a fundadora. Som. Na nossa igreja também foi, né, a senhora Sumi Nozaki,
né, a primeira condutora, e hoje praticamente 90% dos seguidores são mulheres, né? E eu vejo assim passos pequenos, porém eu creio que em todas as igrejas a mulher vai ganhando mais força, né? E você vê, né, que hoje tem bastante, né, bastante não, né? Tem 7, né, Kaichô mulher. Espero ver ainda mais, né? Não só Kaichô, mas condutoras de casa de divulgação. E provavelmente a minha sucessora possa ser minha filha, né? Seria uma mulher. Olha eu transferindo a responsabilidade, né? Mas, assim, isso aí vai da predestinação. Às vezes a gente pensa que é uma pessoa e acaba não sendo. Então, a gente tem que se preparar, né? Aí eu falei o condutor. Então, o terceiro condutor, ele teve né? O Yoshio Yahiro, ele teve um derrame e até de 2001 até 2014, esse ano, né, vai ser o 10º aniversário do seu retornamento, ele ficou com a parte esquerda paralisada, então afastando-se um pouco das atividades, né, da igreja, porém sempre mantendo a fé, né, da salvação, não só dele, mas dos demais, né? Com o desejo, né, que seu filho, né, primogênito, o senhor Diogo Kazuo Yahiro, fosse o seu sucessor, no dia 22/5/2009, assim como a nossa casa de divulgação, né, se tornou não mais Sumaré e sim Hortolândia, né, com o nome da cidade, ele virou o 4º condutor. Porém, nesse mesmo ano, ele decidiu ir com a esposa para o Japão, né, Dekaseki, deixando assim novamente a condução da casa para a minha avó. Ou seja, a minha avó perante, né, a nomeação foi só 3 meses, só que ela teve praticamente aí quase 20 anos, né, de condução da casa, mesmo não sendo oficial, mas deixando, né, nós na fé aí bem, né, trilhados, né? E também durante a pandemia, né, como tinha esse negócio de distanciamento social, né, por ela ser uma idosa, aí desde então reunião da minha família com a igreja, aí veio a ser nomeado eu o próximo condutor. Ainda não foi nomeado, mas vem exercendo essa função desde a pandemia, no lugar da minha avó. Eu não, na verdade, da casa de divulgação eu não esperava, porque, né, tenho meus tios, né, sempre teve meus tios, então eu sempre falava com meu pai, né, vai ficar, né, Yahiro, né, eu sou Oliveira, né, então aí veio cair, né, no meu colo, né, essa predestinação, né, e também, né, por o fato de, eu acredito, né, desde criança, a minha avó, por eu ser né, o neto mais velho aqui, né, eu recebi o nome também, né, do primeiro condutor, né, no caso dele é Yoshimi, então nas escritas, né, no kanji eu tenho o mesmo kanji, então desde lá quando eu estava na barriga da minha mãe eu já tinha, acredito eu que já tinha essa predestinação guardada para mim de eu virar o condutor da casa de divulgação. Acho que eu estou vendo muitas pessoas aqui que já devem, né, ter conhecido, né, os Kaichô anterior de Marília. Foram as pessoas, assim, na minha vida, teoricamente, muito essenciais para o meu aprendizado na Tenrikyo, né?
Ixi, mano. Pronto. Som. Falando um pouco do Skycho anterior de Marília, o mais, acho que conhecido de todos aqui seria, né, o terceiro Kaicho, o senhor Paulo Matunobu. Ele sempre me colocava assim como um dos filhos dele, né? Na época eu tinha a idade aproximada, né, do quinto filho dele, né? Então a gente sempre andava junto. Então ele sempre me ensinava essas histórias assim, né? Igual da irmã do meu bisavô, ele que me falava. Não tem nada em registros assim da igreja, porque ele tinha muita coisa guardada. Para quem conheceu ele tinha muito, né? História de família assim, ele tinha muita coisa guardada. Então ele falava isso diretamente a mim. Talvez algumas pessoas da minha família talvez nem saberiam dessa história, né, do meu bisavô, né, antes de ele ingressar na Tenrikyô. E, bom, teoricamente foi uma pessoa fundamental, né, para o aprendizado. Ele sempre fez de tudo. Aqui na época que o Urei Seika era só permitido para filhos de condutores, eu queria fazer, aí ele conseguia, né, autorização direto do Chotsu para me fazer, apesar de eu ter feito só 2 vezes, porque quando eu vi que era uma coisa mais para estudos, eu fugi um pouco, né. Aí eu pensando que era igual o Tsudoi, né, brincadeira, aí quando eu caí na sala de aula, eu falei, isso aqui não é para mim não. E, bom, ele sempre me tratava realmente como um filho, né? E também o pai dele, né, o Taneo Matsunobu, ele até que uma época em 2004, 2005, ele me chamou, né? Falou, você não quer fazer um curso da Tenrikyô, tal, Senshuka? E eu falei, nossa. Na época eu tinha acabado de comecei a namorar minha esposa, né? Aí eu olhei para ela e falei, vai ser 1 ano lá de TLI, mais 2 dias. Ao todo eles foram contando no dedo lá, deu 5 anos. Eu falei, nossa. Eu olhei e falei, bom, é talvez arrependimento que eu tenho de não ter aceitado na época, mas arrependimento de não ter ido fazer esse curso, mas acho que eu acertei, né? Estamos casados até hoje. Esse mês aqui está fazendo 14 anos, né? Então, foi uma decisão, acho que acertada. Já que eu comecei a falar da minha esposa, né? Também foi fundamental nessa minha caminhada aqui, né? Na Tenrikyô. Teve uma época que eu também me afastei um pouco do Kyokai, onde eu só ia nas atividades do Fukiosho por ser final de semana e por, né, essa distância do Kyokai ser, né, aparentemente grande, né? Aí eu comecei a colocar desculpas, né, de não ter, né, condições financeiras. Primeiro, aí depois dava para ir, mas não tinha dinheiro para colocar o sonar. Aí eu comecei a me afastar e ela mesmo não sendo do caminho, né? Primeiro meus pais me alertaram, aí depois ela veio e falou, olha, eu não sei, né? Na época ela era da católica, falou, mas esse seu afastamento da igreja não está sendo bom para você, não será bom também para nós que temos uma família para construir aí. Você não acha que está errando? Você está colocando a distância, né? Falta de dinheiro, mas cadê aquela pessoa que sempre me falava de determinação? Eu precisei ouvir isso de uma pessoa que não era do caminho para, né, voltar. E
2 anos depois eu comecei a frequentar assiduamente de novo. E quando eu voltei, o terceiro Kaichô me perguntou, né, por quê, né? Falei, Kaichô, eu estava com vergonha, né, porque eu não conseguia nem fazer um Osonai direito, né? Eu vim aqui, nós pausa aí, né, nós dorme, come comida e nem R$50 eu estou conseguindo colocar. Ele falou, mas não é dinheiro não é a dedicação principal. O que você faz, né, para o Kyokai? Qual que é a importância? É o dinheiro? Você acha que é o dinheiro que é essa importância? Você acha que tudo é movido a dinheiro? Tem pessoas que fazem o Sonai e acham que é só o dinheiro, mas e a sua dedicação com a igreja? O que os seus avós te passaram? Você acha que o seu bisavô lá atrás tinha dinheiro todo mês para fazer o Osonai? Sempre foi sofrido. Isso aí não pode ser uma desculpa. A gente tem que colocar, né, a determinação. E o que mais importante é a palavrinha que só na Tenkyo tem, né, é o Hinokshin. Então começa a fazer o seu Osonai, o Hinokshin. Se você não pode dar o dinheiro, não tem problema. Vai ali, tem, né, bastante folha aqui para catar. Esse é o tipo de dedicação, né? Dedicação sincera, não é o dinheiro. Depois dessas palavras, fiquei envergonhado, logicamente, né? Falei, puxa, né, que tapa na cara, né? Aí eu comecei a seguir isso, dedicação sincera. Mesmo sendo um simples tirar matinho ou tirar uma folhazinha ali. Mas, quando eu comecei a fazer essa dedicação sincera, surgiram muitas coisas boas na minha vida também. Como casal e também no financeiro, né? Aí eu já, né? Sei que acho que o Sonai não deve falar de valores, mas, eu já estava conseguindo colocar pelo menos R$50, né? Fazer a viagem, mas colocar 50. Aí eu ficava tão feliz, né? Que tinha, né? Já tinha a nossa filha mais velha. Falei, caramba, que gratificante né? E falei, cara, eu vou me esforçar, vou, né, me dedicar mais. Aí, né, consequentemente, tive propostas melhores de cargo na empresa. De 50 foi para 100, 150, e em um período de 1 ano eu já tinha triplicado o valor, né? Então, não que isso é o importante, mas foi a dedicação, as palavras que, né, fizeram eu voltar para o Kyokai, porque assim, acredito eu, se a gente tem, né, condições melhores assim de estar fazendo o Sonai, quer dizer que nossa vida também, né, está andando bem. E só que tem outro porém também. Aí eu comecei, né, eu fiz a caravana do Senenkai e tudo, a 50ª foi na época. Aí eu comecei a pegar firme na divulgação, no Nyoigaki, né? Aí quando falam para nós fazer mais a divulgação, Nyoigaki parece ser a gente sair, né, só para fora, desbravando, chamar pessoas desconhecidas, você mostra o seu melhor, né? Você começa a mostrar o seu melhor para essas pessoas. Só que, né, e dentro de casa, como fica? Você está fazendo Nyoigaki dentro de casa também? Aí começou eu querer fazer só, né, divulgação para as pessoas de fora. E em casa a coisa não começou a ir bem, né? Muitas brigas, muitos desentendimentos. Eu vejo assim um pouquinho, né, sobre sempre pressão em cima da minha filha, né? Aí, para quem esteve aqui na palestra do ano passado, em agosto, do atual condutor de Marília, ele frisou muito isso. Como que é você dentro de casa? A gente dá o nosso melhor para pessoas de fora. E dentro de casa, você tem essa paciência? Né? Porque às vezes a minha esposa, vendo de fora, ela procurava saber alguma coisa do Tenkyo e eu falava, assim, você não lembra disso?
eu sempre falei para você e, pô, você não aprendeu ainda? Cadê aquela paciência que, quando eu fui lá para Minas, para Brasília, fazer a divulgação, aí começou a ter um certo desentendimento. Temos também, falando dessa parte, instrução 4, uma parte quase lá no finalzinho, entre a penúltima página e a última. O Yobuko, conduzindo-se voluntariamente à igreja, animando-se no dia a dia ao Hinokshin, deve se empenhar na divulgação a partir das pessoas próximas, como da família e do local de trabalho. Essa instrução 4, acho que de todas, assim, ela visa muito isso. Antigamente nós ouvia falar, vamos desbravar, vamos abrir igrejas, Kyokai. E o nosso Kyokai, como que está? A gente já parou para pensar nisso? E nossa família, as pessoas, como que você está divulgando a Tenkyo? Porque do jeito que eu estava divulgando a Tenkyo, não era a vida plena de alegria e felicidade. Era uma vida de sofrimento, cobrança, tristeza. Então eu parei, E na verdade a instrução 4 foi, há 1 ano atrás, mas só que posso dizer para os senhores que antes disso eu comecei a refletir, sobre como é em casa. Então eu estou me reeducando, Uma coisa que a minha mãe já tinha nos ensinado, eu perdi essa essência, de estar fazendo uma coisa leve, dentro de casa, deixar minhas filhas, minha esposa mais à vontade. E então, aí eu deixo um questionamento, será que todos nós estamos fazendo isso? Vamos deixar a coisa mais leve também a partir dentro de casa, para as pessoas de fora, quando verem, falar, nossa, quero participar disso aí, isso aí é legal. Aí o Nyoigaki, assim, não precisa ficar batendo nem de porta em porta. Hoje eu vejo, assim, na nossa família, muitas pessoas interessadas em conhecer, logicamente, primeiro a cultura japonesa, mas depois ver a parte teórica, nossa, que legal. Mas aí depois ver a nossa família, desde então harmonizada assim, quero participar disso. Então esse é o caminho do primeiro Nyoigaki, primeiro dentro de casa, para passar a fragrância para todo o mundo. Bom, harmonizar dentro de casa também é uma tarefa difícil quando você tem irmãos, Então vou falar um pouco, também das minhas irmãs e dos meus primos. Sempre atrito, eu acho que nenhum filho é igual ao outro. Pode nascer 10 da mesma mãe e mesmo pai. Sempre tem a diferença. Principalmente, eu e a minha irmã do meio, sempre tinha atritos, Só que esse atrito me fez crescer, porque tudo que eu não gostava dela, ou da minha irmã mais nova, fez nascerem nas minhas 2 filhas, Então tudo que eu não gostava na minha irmã do meio, está na minha filha mais velha, e da minha irmã mais nova, na filha mais nova. Então Deus vai te mostrando também que esse não gostar, será que é o certo você não gostar? Será que é ela que está errada? Bom, eu acho que ela estava errada ainda, Mas para mim, eu acho que evoluir espiritualmente com o que eu acho que ela estava errada, para mim poder mudar minha filha para não ser assim, eu acho. Ou, ao contrário, eu acreditar que eu sempre estive errado e, agradecer, Mas eu agradeço até as brigas, já rolou até faca na briga, Da parte dela, mas
Ainda bem que o meu pai sempre esteve ali. Meus primos também, né? Como eu tive 2 irmãs, nunca tive um irmão, né? Homem, assim. Só que os meus primos supria isso, né? Então, tanto é que eu não chamo-os de primos, sim de irmãos. E, bom, falei um pouquinho da minha mãe, das minhas irmãs. E gostaria de finalizar falando um pouco do meu pai, que hoje não está presente aqui fisicamente. Ele, por ser a primeira geração, né, vamos dizer assim, ele, mesmo sendo, né, uma família católica e tal, e em 96 ele decidiu a seguir a Tenrikyo, em cima de muitos preconceitos na época da igreja, porque só tinha japoneses lá, mas ele quebrou todas essas barreiras. Mesmo não sabendo, né, a gente sabe que a primeira geração tem aquela dificuldade de aprender o Otsutome, um simples Otsutome. Para nós é simples, para a primeira geração, eu vejo que até no Choitona Hanashi, o meu pai se embaraçava todo, até no final de sua vida. Mas ele demonstrava uma coisa que os outros condutores enxergavam, que eu não enxergava na época, mas eu vim a enxergar depois, era a sinceridade dele, de fazer o Hinokushin na igreja. Então, por isso que ele começou a quebrar todas essas barreiras de não ser japonês, ser o primeiro diretor do Kyokai, ser brasileiro, né? Então, ele quebrou essas barreiras, e mesmo não sabendo, né, dançar direito, fazer o Otefuri, todos os sensei que vinham do Japão via ele, achava admirável a luta dele constante, não o que ele queria provar que sabia, só que ele se sentia bem fazendo, né, o Otsutome. Isso aí que o Oyasama nos deixou até o final, né, até o ocultamento físico. A importância de sempre estar evoluindo. Não importa se você vai fazer os 12 hinos, né? É importante a gente saber, sim, só que não importa você saber os 12 hinos e fazer de qualquer jeito. É fazer com o coração. E ele me passou isso. E espero ter, assim, 1% de sua determinação à frente da igreja, que desde o retornamento, né, do Paulo Matsunobu, ele foi adotado até por atual Kaicho, uma pessoa assim, uma pessoa paterna, né, assim, o pai deles. Então, foi essa determinação que ele deixou. Espero ter deixado assim um pouco, né, para os senhores e para as senhoras, a importância também de saber, principalmente aqueles que é 4ª, 5ª geração, 3ª, a sua origem na Tenrikyo, e nunca deixar a determinação, aquela sementinha da primeira geração desabrochar não, sair da família. Sempre tentar regar para as próximas gerações a importância, né, de nós ter esse caminho tão maravilhoso, que, né, é o complemento de todas as outras, né, religiões, tá assim, passando de geração, né, a salvação mútua, né, e também o Yokigurashi, né, a vida plena de alegria e felicidade. Assim encerro as minhas palavras. Peço desculpas se alguns pontos não saiu, né, bem, mas que às vezes 30 minutos parece tão longo, mas na hora que nós vamos falando da família, que é o seu mais importante, a gente acaba se estendendo, né? Se eu fosse falar de mim aqui, seria 2, 3 minutinhos. Como eu, né, quis englobar toda a família, que essa aqui é uma oportunidade única,
para mim, espero que os meus familiares tenham essa oportunidade quando tiverem, né, o Tio de São Pedir, por favor, né, aceitem. Eu encarei esse convite, né, dos nossos primais como assim, que o senhor senhores conhecessem toda, né, um pouco da minha família, por não ser de Kyokai, mas, né, para vocês conhecerem um pouco dessa da luta, né, que foi. Muito obrigado. Obrigado, vou ter mais uma salva de palmas para ele. Bom, tiveram alguns probleminhas com o microfone, mas foi resolvido. A partir desse momento, vou chamar aqui a amiga Alcila Asmoto para fazer a abertura desse debate. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Isso mesmo, né? Queria agradecer a minha oportunidade, agradecer a palestra do nosso amigo Rodrigo. Acho sempre que é um ato de muita coragem, né? De abrir a história da família, a própria história aqui. Antes de eu pegar o microfone para vocês falarem, então, só vou fazer um comentário, mas eu queria que vocês já pensassem em alguma coisa, por exemplo. Qual é a sua origem, né? Qual a origem da família? Eu sempre acredito que são duas origens, mais, por exemplo, a origem da fé da família, mas quando tem um momento também que aquela semente plantada, ela começa a virar um broto, crescer. Porque muitas vezes, como o Rodrigo falou, tem momentos que a gente se afasta um pouco, que a gente questiona. E de repente aquela semente, ela começa a falar, deixa eu sair daí, eu quero ficar grande, né? E aí, quando a gente se desperta para a nossa própria fé, né? Que é a fé que a gente, que é por isso que a gente descobre, por isso que eu estou aqui. Eu queria que vocês pensassem um pouco nisso, lógico, a gente precisa fazer alguns comentários também. Então, uma coisa que o Rodrigo falou também, é que a gente quer passar para as outras gerações. Então, eu tenho fé nisso. E ele falou que precisa passar a gratidão. A gratidão tem que ser passada. Isso para mim assim, é sempre uma reflexão. Porque se a gente não está feliz, né? Se a gente não está feliz nesse caminho, se a gente não tem uma família harmoniosa, como é que as pessoas vão seguir? Como é que a gente vai transmitir esse caminho? Então, eu morei um tempo também em um tempo, né? Fiz um lanchinho de vários falaram. Quando a gente faz um lanchinho, a gente precisa passar a nossa alegria. Você não vai mais ensinar sobre ensinamentos, né? Se você estiver feliz, a pessoa vai te ouvir, a pessoa vai querer saber um pouco mais. E a gente precisa ter esse sentimento, então, de alegria, né? Da nossa fé. Então, é sempre assim, quando eu faço um lanchinho, às vezes a gente está cansado, né? Da mesma coisa que eu dizer, nossa, tem que despertar essa alegria, tem que despertar a alegria também. Tá? Então, eu vários assuntos, mas isso também me marcou bastante, eu queria saber, né? Então, se alguém gostaria de falar sobre um pouco a sua experiência, a origem, algum nó na família, algum nó na vida, que fez despertar mais nessa fé. Quem quiser falar, gente, só levantar a mão, assim. Eu levo o microfone
reverenciar os antepassados. Obrigado.